Olá, um excelente sábado, obrigado por essa companhia abençoada demais, né? A gente chega, que calorão tem feito na nossa região. Já já a gente fala sobre o clima, mas antes de qualquer coisa, obrigado demais por essa parceria. A gente chega com o nosso Agro Record trazendo muitas informações, vamos falar sobre agronegócio, vamos falar também sobre as novidades para a agricultura, pecuária e tantos outros temas importantes. E eu convido você a partir de agora a acompanhar os destaques do programa de hoje. A exportação de café subiu quase 83% no estado de São Paulo, isso só no período de janeiro. E a falta do produto no mercado fez o preço do grão disparar, um aumento de quase 70%. E a Embrapa incentiva a produção do grão de bico. É uma delícia, não é verdade? E além de gostoso, uma cultura sustentável com valor agregado e rico também em nutrientes. E produtores de peixe estão animados com o crescimento da piscicultura. A gente passou pelo estado de Goiás, daqui a pouquinho a gente mostra essa reportagem. E tem o seguinte, essa atividade já abastece o mercado interno e também externo. A gente abre o nosso agro falando sobre o cafezinho nosso de cada dia. Tá cada vez mais ralinho. Bom, não sei por aí, né? A gente tem economizado, a gente tem falado bastante sobre a alta, o preço, e eu vou te explicar agora o que tem acontecido, até para a gente entender, né, o porquê dessa disparada do pacotinho de café, né? Se antes a gente comprava aquele de 1 quilo, meio quilo, hoje a gente está com doses menores, né? Olha só, as exportações de café produzido em São Paulo tiveram um aumento de quase 83% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Acontece o quê? A falta do produto no mercado fez o grão ser vendido com preço quase 70% maior. A região da Alta Mogiana é uma das principais produtoras de café do estado de São Paulo. Em janeiro, o café foi o responsável por 7,7% das exportações do agronegócio paulista e ocupou a 5ª posição entre os produtos mais vendidos para o exterior. O volume de negócios ultrapassou os 166 milhões de dólares. Nós tivemos um grande aumento aí nos valores, né? Nós tivemos um aumento do preço médio internacional em torno de 68%, porque nós tivemos falta do produto em termos globais. Então, mesmo os países produtores, passaram a consumir procurar mais o café brasileiro. Então, nós tivemos uma alta aí de 82,7% no volume comercializado, no volume exportado, no valor, né, 82% no valor e quase 10% na quantidade ofertada para as exportações. A cultura tem enfrentado grandes desafios. O principal é o clima. Na região, os problemas começaram há 2 anos. Primeiro com a geada, depois com longos períodos de estiagem. A Companhia Nacional de Abastecimento apontou queda na produção de 3 milhões de sacas. Na época, a Record mostrou a situação de produtores de Santo Antônio da Alegria. No passeio pela lavoura, o cenário era desanimador. Queimou? Queimou bastante, hein? Nossa! A geada deixou prejuízos, 600 sacas de café a menos. A gente vai ter um prejuízo estimado de 500 a 600 mil reais. Torcendo para que a lavoura reaja bem, que a chuva venha, né? E que a lavoura reaja para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor das plantas daqui para frente. Importantes mercados produtores do grão, como é o caso do Vietnã, também sofreram com as interferências climáticas. Com menos café no mercado, o produto enfrenta a maior alta dos últimos 50 anos. Por isso, o café exportado pelos produtores paulistas chegou a ser negociado com preço até 68% maior. Essas mudanças climáticas, elas afetam muito porque você acaba produzindo menos, você tem menor disponibilidade de produto no mercado. Então, quando a gente vê que tem muita procura por um produto escasso, os preços acabam aumentando. Você vê só o café, ele aumentou 68% em média, né? O preço médio aumentou 68% no mercado internacional. E como o café é uma commodity, né, comerciado mundialmente, esses preços internacionais acabam afetando os preços internos. Então, é bom a população tomar consciência disso, que são fatores fora do nosso controle, que acabam influenciando nessa alta de preços.
União Europeia, Estados Unidos, Japão e Argentina são os principais compradores do café paulista. O café é uma cultura perene. Significa que não precisa ser replantado todos os anos. A vida útil de um cafezal chega a 25 anos. Recompor a produção vai tempo. Os ciclos duram entre 2 e 3 anos. Por isso, a normalidade dos preços ainda demora. Não fizemos ainda um prognóstico a esse respeito. Mas em termos de produção, aumentar a produção, a gente sabe que uma boa safra se dá quando os fatores climáticos também contribuem, né? O produtor ele executa faz um bom manejo, mas se o tempo também, né? Se o clima não colaborar, tivermos problemas climáticos, provavelmente acabará afetando essa produção. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, né? Para ver. A próxima colheita de café deve se iniciar do meio de maio em diante, mais ou menos, se tivermos uma boa formação dos frutos e tudo, aí a gente vai poder ter uma expectativa já da produção e ter um prognóstico um pouco mais acertado a respeito disso. E agora que a gente entendeu o porquê do preço tão alto do café, a gente aproveita para conferir então como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. Veja só. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,62. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.612,63. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 89,21. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 87,67. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 133,44. A gente abriu aqui a edição falando sobre o café e agora a gente aborda um outro tipo de grão que está em crescimento. Vamos falar sobre o grão de bico. Você gosta? Bom demais, né? No cultivo, ele exige pouca água, né? Pouca manutenção. É uma das culturas mais sustentáveis que existem. Em relação a outras leguminosas, o grão de bico tem um valor agregado bem diferenciado e ele é rico em nutrientes e vem sendo cada vez mais procurado pelas pessoas. Mesmo com todas essas características, né, a gente ainda tem poucos produtores. Por isso a Embrapa tem feito um trabalho de incentivo. Veja só. Varley, seja muito bem-vindo ao Agro Record, muito bom dia. Para começar, como é que está a produção de grão de bico aqui no DF? Bom, na verdade é uma cultura relativamente nova para a população e também para os produtores, né? A Embrapa Hortaliças, uma unidade aqui em Brasília, tem feito esse trabalho há vários anos, na verdade mais de uma década, de tentar disponibilizar aos produtores aí novos cultivos, né? Diversificar, seja a época de plantio, mercado e, claro, trazer um produto também diferenciado para a população. E o total da área aqui, a gente não tem esse dado atualizado, mas é muito pouco, né? O Brasil é um grande importador de grão de bico, principalmente da Argentina e do México. O cultivo, ele é favorável aqui no Distrito Federal? O clima, ele é favorável? Essa é uma boa pergunta. Sim, Brasília e essa região toda aqui do entorno, Cristalina, nós estamos falando aqui numa região de 1.000 metros de altitude, né, acima do nível do mar. Então, noites mais frias, principalmente no outono e inverno. Então, o grão de bico tem se adaptado muito bem aqui. E a gente tem desenvolvido algumas cultivares bem adaptadas a essas condições, com alta produtividade, enfim. Foi uma região, talvez uma das melhores regiões de produzir grão de bico no Brasil, está aqui na região do Distrito Federal. Aqui a gente tem alguns exemplos, mostra pra gente quais as cultivares. Bom, na verdade, o que a população conhece é esse grão de bico que nós chamamos do tipo cabule. É uma coloração creme que tem uma forma que nós chamamos de cabeça de carneiro, né? Hoje, boa parte do mundo consome esse grão, principalmente países mais desenvolvidos. Entretanto, em países asiáticos ou na África, por exemplo, eles consomem esse tipo Desi, que é um grão de bico mais colorido, mais escuro, seja na coloração preta, marrom. Aqui nós temos um pretinho. Na verdade, esses países consomem grão de bico no café da manhã, no almoço e na janta. Que é super saudável, né? Sim, é um produto, é um grão
é de alta qualidade, grão proteico, como outras leguminosas, mas o grão de bico ele difere um pouquinho, além de sais, minerais, vitaminas, ele tem um aminoácido muito interessante que é o triptofano. E o triptofano ele é o precursor da serotonina. Para aqueles que sabem, serotonina atua aqui na parte neurológica, bem-estar. Tanto é que ele é considerado o grão da felicidade. Olha, e por que a gente não consome mais, né? A gente precisa consumir. E outra coisa interessante dele, que ele une a proteína com fibras. E quando junta, tem essa combinação, nos deixa mais saciado. Então, aquelas pessoas que querem perder peso, querem fazer dieta, grão de bico. Olha que maravilha. E essas cultivares, elas são mais resistentes no cultivo? Nós trabalhamos, a Embrapa, no seu programa de melhoramento genético, ela sempre trabalha com produtividade, também com qualidade do grão, mais nutritivo, enfim, e principalmente mais tolerante ou resistente às principais pragas e doenças que ocorrem na cultura. Agora, se é uma cultura sustentável, né, tem uma aceitação boa, né, no mercado consumidor, faz tão bem para a saúde, tem um cultivo mais limpo, digamos assim, porque tem uma resistência maior a pragas. Por que os produtores, então, não estão produzindo mais grão de bico? Essa é uma pergunta interessante. Como você mesmo mencionou, talvez uma das culturas mais sustentável, né? Porque exige menos água, exige menos insumo, menos adubo, menos defensivos, né? Então é uma cultura mais limpa, digamos assim. O que acontece? A população não conhece, né? O grão e como fazer, como consumir. E como ele vem importado, ele chega num preço relativamente caro para a população. Então a população já não conhece e ainda é caro, 3, 4, até 5 vezes mais o preço do feijão, a população não vai consumir, né? A nossa leguminosa, na verdade, é o feijão. O prato é o arroz com feijão. Mas eu acho que a população deve, né, diversificar também, né, no seu prato. E o produtor, ele segue isso, né? Então é uma roda viva aí. Baixo consumo, ele não produz muito, já existem, né, os empacotadores, os importadores, mas a Embrapa tem feito um trabalho não só para gerar genética, gerar cultivares, gerar informações, tecnologias, mas também comunicar para a população, para o consumidor, o bem que faz o consumo desse grão. E vocês pretendem também estimular essa produção no meio, né, entre os agricultores? Sem dúvida, né? O papel da Embrapa é gerar tecnologia, gerar informações, mas através da nossa rede de parceiros, nos nossos eventos, nos nossos dias de campo, seja na internet, seja presencial, enfim, estimular a produção, fomentar a produção nacional. Porque isso é tudo de bom, dar mais alternativa ao produtor, principalmente aí na entre safra, na safrinha ou no período seco e também no período irrigado de inverno, que às vezes o produtor não tem tanta opção, né? E o grão de bico ele entra com uma cultura bastante interessante. Agora o Varley estava me falando que preparou uma saladinha de grão de bico para a gente experimentar. Qual variedade a gente vai experimentar? Cristalino. É um material que nós desenvolvemos aqui em parceria com a indústria francesa para grãos reidratados, para enlatamento. E além da saladinha, nós também trouxemos aí, que é uma especialidade minha, uma pasta de grão de bico. Olha! Feita com esse tipo 10, um pouquinho diferente. Então vamos experimentar. Essa saladinha você fez como? Saladinha é o grão de bico, deixa de molho, cozido e temperado aí com um pouco de limão. Só que eu coloquei limão, salzinho e azeite, sempre azeite. E com um cheiro verde, né? E na pasta você colocou, só bateu? Aí a receita eu vou ter que te vender. Mas aqui é segredo de família. Pior que é. Entra alho, entra cebola, entra limão, um pouco de cominho com pimenta do reino, sal, o grão de bico e o óleo de gergelim. E a gente colocou essa cerveja aqui porque o Varley estava me contando que eles estão experimentando, né, avaliando essa possível cerveja de grão de bico também. Exatamente. Novidade. É novidade no mundo inteiro, né? Ela substitui não totalmente a cevada, mas principalmente a gente está pensando aí num público
intolerante ao glúten, um público mais celíaco, né, que não pode consumir o glúten do trigo ou da cevada. E quem sabe, né, nós estamos em testes ainda, mas bastante interessante. Né? E gostosa. Boa. Já experimentou? Sim, é uma cerveja artesanal em parceria aqui com cervejeiros aqui do Distrito Federal. Legal. Então vamos experimentar mais, degustar esse grão de bico que, além de gostoso, é super saudável. Vamos conferir então como andam as cotações no mercado da carne. Veja. A arroba do boi vale em média R$ 309,70 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,98. Nosso Agro Record faz aquela parada rápida, intervalo, eu volto já. E no retorno tem uma receita deliciosa, tipicamente portuguesa. É o arroz de bacalhau. Sabadão, peixinho frito, bem acompanhado, na verdade, pode ser aquela cervejinha, aquele guaraná, aquele suquinho. Pois é, a gente gosta demais de peixes, né? E o peixe vem sendo cada vez mais consumido. Só para a gente entender, produtores de peixe estão animados com o aumento da piscicultura. A gente foi até o estado de Goiás, que está pertinho aqui da gente, né? O cenário está em crescimento e já abastece o mercado interno, né, o nosso país, e também o mercado externo, porque lá fora o consumo também tem crescido. A atividade que antes era vista apenas como lazer em pesque-pagues, hoje se expande para um setor com grande potencial econômico, impulsionado pela produção em cativeiro e o crescimento das exportações. Exportamos pouco ainda e a maioria das vezes só o filé de tilápia. Então eu acho que estamos num país que tem grande riqueza de água e precisamos dar atenção aos demais peixes para o crescimento da piscicultura no Brasil. A produção de peixes em cativeiro tem ganhado espaço entre empreendedores goianos. Além de garantir um produto fresco e de qualidade, a produção controlada abastece os mercados interno e externo. Nós estamos há 24 anos no mercado de alevinagem, passamos por diversos fatores climáticos, fatores ambientais, e hoje estamos caminhando, ainda em passos lentos, mas estamos num bom caminho para sempre estar aumentando a produção, já que temos o cliente, estamos num lugar bem definido hoje, temos a clientela hoje formada, bastante produtores para o mercado de peixe, para produção para pesca e pague ou peixarias. Mesmo que ainda com um volume modesto, Goiás registrou cerca de $110 mil em exportações de peixes no ano de 2023, o equivalente a mais ou menos R$500 milhão. O estado começa a despertar essa possibilidade com uma crescente no mercado internacional. O estado, que é rico em recursos hídricos, clima favorável, logística privilegiada, por estar no centro do Brasil, talvez ainda não tenha despertado de forma profissional para essa possibilidade. Apesar de que temos produto de qualidade, empresas completamente capazes e eficazes para exportar para qualquer lugar do mundo, como já foi feito e comprovado. Mas aqui, sem sombra de dúvida, Goiás tem aumentado sim a sua participação. A tilápia é o grande destaque das exportações brasileiras, representando 92% do total enviado ao exterior. Estados Unidos, Peru, China, Japão e Taiwan estão entre os principais destinos desse pescado que, apesar de originário da África, conquistou o paladar internacional. O caldo do filé é muito saboroso, é uma carne sem espinho, uma carne de sabor ímpar e o crescimento dela em 6 meses. Você consegue fazer um filé de tilápia em 6 meses. Seja para o lazer, consumo local ou exportação, o mercado de peixes em Goiás mostra que está pronto para crescer ainda mais, conectando tradição e inovação. Para a dona Maria do Carmo, que é dona desse Pesque Pague aqui em Caldas Novas, a criação de peixes é algo que já faz parte da história dela. A gente gosta mesmo, sabe? Gosta da natureza, gosta dos peixes. E quem que não gosta de comer um peixe, né? Que é muito bom para a saúde. Essa é a minha vida, todos os dias aqui no Pesque Pague. A gente retorna dessa reportagem mostrando agora como deve ficar o tempo ao longo desta semana. Veja só. Sol com algumas nuvens, podem ocorrer pancadas de chuva. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 23 e 37 graus.
Em Araçatuba, a mínima é de 22 e a máxima é de 37 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 23 e 36 graus. A gente falou de peixes agora há pouquinho, não é verdade? A gente aproveita para esticar um pouquinho o assunto, mas agora falando em delícias, receitas. Se você gosta de um bom peixe, vai adorar. Se você gosta de bacalhau, vai ficar apaixonado. Temos uma receita tipicamente portuguesa, de repente para você fazer amanhã. É o chamado arroz de bacalhau. Este é o prato mais pedido em um conhecido restaurante português que nós fomos conhecer para mostrar essa receita e de repente fazer parte do seu cardápio já nesse fim de semana. E agora que todo mundo já tá com água na boca, chegou aquela hora que a gente mais gosta. O momento de colocar a mão na massa. Eu já tô aqui na cozinha com o chefe Custódio, porque a primeira pergunta que eu vou te fazer, chefe, é quais ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa receita de arroz de bacalhau? Olha, a gente vai utilizar o seguinte, vamos começar pelo alho, o azeite, né? Fazer o fundo, deixar dourar, depois nós entra com a cebola, aí nós entra com o bacalhau dessalgado, né? Não pode ser salgado, senão o arroz vai ficar salgado, né? Aí seguindo flambeia com um pouco de vinho branco, espinafre, batata e o arroz. E a gente está falando de quanto, mais ou menos, de cada ingrediente? Aqui na faixa é o seguinte, esse prato para uma pessoa, a gente vai utilizar 50 gramas de alho, 50 de cebola, 250 gramas de bacalhau, 100 ml de vinho branco, 50 ml de azeite, 100 de espinafre e é isso. Vamos começar pelo azeite. Então vamos lá. Beleza, ótimo. Deixa aquecer um pouco, né? Aquecer um pouco. E aí agora a gente vem com os outros ingredientes. A gente entra com alho. Ó, o cheirinho já subindo, hein? Já tá subindo. Cheiro de alho, gente. Fritinho, não tem coisa melhor no mundo do que esse cheiro. Tem que deixar dourar um pouco para não ficar com aquele gosto de alho cru. Tá. Então é o tempo dele dar uma dourada no azeite. Isso, o tempo começou a dourar. Começar a dourar, a gente entra com a cebola e os demais ingredientes. Pro cheiro ficar ainda melhor aqui nessa cozinha. Pra dar ainda mais água na boca do pessoal de casa. Agora a gente tá entrando com a cebola. O chefe Custódio já colocando a cebola bem picadinha, né, chefe? Sim, bem picadinha. Porque tem tudo muito bem picadinho. Vamos apresentar no prato, né? E tem alguma técnica específica que a gente vai colocar nesse arroz de bacalhau? Que vai diferenciar, assim, de um outro arroz comum, por exemplo? Ou o pessoal já pode usar a técnica que tem do arroz comum em casa? Sim, pode, com certeza. Mas nós usamos, assim, diferente. Nossa, o espinafre. O espinafre é bem diferente do nosso arroz. Então é uma coisa da gente, né? Muita gente não usa espinafre no arroz, hein? Ou de bacalhau. A gente usa e fica bem legal. E o espinafre sempre fresquinho. Sempre fresco, isso, sempre fresco. Vai no Ceasa todo, né? Todo dia a gente fala, não sei se come no Ceasa, né? Aí sim, porque o produto faz a diferença. Faz a qualidade do produto, isso, né? Isso, com certeza. Agora toca o bacalhau. Agora é a hora do bacalhau. E aí, picadinho assim, isso, 5 postas. Isso, que nós temos um lombo de bacalhau com 250 gramas, né? Aham. Não pode ser inteiro, que é o arroz, né? A gente corta ele aqui, aí deixa ele aí, depois a gente vai pra flambear ele. Gente, isso daqui tá uma covardia, tá bom? Isso daqui tá uma covardia. Olha só, isso aqui é técnica. Mas o pessoal de casa, se não souber fazer, nem tenta, né? Não, mas não tem muito. Aqui já entra com arroz, tá? Pronto. Esse arroz, ele já tá cozido. Isso, já tá pré-cozido. Chama, né? Arroz brangido, né? Arroz brangido, Nossa, que delícia, chefe, que delícia. Aí já pode entrar com a batatinha em seguida, né? Essa batatinha também já pré-cozida. Isso, já pré-cozida, isso. Aham. E o espinafre também que já tá pré-cozido. E o bom do espinafre é que ele vai dar uma cor também. Isso, prato, vai dar uma cor nesse né? prato. Porque isso. a gente tá falando aqui de uma batata, do arroz, do bacalhau, que tem tudo ali mais ou menos a mesma cor. O espinafre, ele chega também pra trazer uma estética diferente pra essa receita. Isso. Aqui a gente entra um pouco de caldo de legumes, ou água de bacalhau, no caso, né? Já tá aqui pronto também. Essa é a água de bacalhau. Isso, é água para bacalhau. A gente tirou a pele dele. A gente tirou a pele para fazer essa água do bacalhau, para fazer arroz, fazer algum tipo de prato. E o pessoal de casa pode estar substituindo? Pelo caldo de legumes, né? Caldo de legumes também não vai dar, né? Nesse caso é melhor usar com caldo de legumes do que com caldo de peixe.
né? Você Tá bom. pega o legume é mais É fácil. que eu sei que essa dúvida vai surgir em casa, então eu já tô tirando a dúvida do pessoal, né? Tá ok. E agora a gente vai esperar quanto tempo aqui agora Aí vai até ficar uns ficar 20 pronto? minutos cozinhando, uns 20 minutos. E aí a água secou Isso, a água secou, reduziu, a gente coloca na panelinha de barro e serve pro cliente. e não precisa tampar, não precisa fazer nada. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir, vou te ok. esperar lá em cima e assim que estiver pronto, Sim. a gente vai pra parte que também é a parte que a gente mais gosta, que é a de experimentar essa receita maravilhosa. E eu já tô ansiosa que o cheiro aqui tá impecável, né, chefe? Isso. Então vamos lá, que chegou a hora mais esperada dessa matéria. Nossa Senhora. O cheiro tá bom. O cheiro tá muito bom, seu Manuel. Tá muito delícia. Não é só o cheiro não, o gosto também tá muito bom também. Ah, é? Com certeza. Então pronto. Então não é só o cheiro. Eu tenho certeza absoluta. Gente, vocês não estão entendendo o sabor desse prato. Que receita impecável. Muito obrigada, viu, por preparar esse prato pra gente. Tá realmente impecável, maravilhoso. Seu Manuel, muito obrigada por nos Eu que receber agradeço. Muito aqui no seu obrigado. restaurante, no seu espaço. E provar, né, mostrar pra gente um pouquinho dessa cultura da culinária portuguesa. E você aí de casa, por favor, reproduza essa receita que você não vai se arrepender. Com certeza a gente fica aqui com água na boca, vou tentar reproduzir, com certeza vou tentar, de repente, se você ficou com vontade também, tente fazer. Se ficar bom, mande uma foto, mande pra gente, ou então convida, que a gente passa por aí para saborear também, né? De repente a gente até mostra no próximo Agro, que é sábado que vem, porque esse fica por aqui. Pois é, o nosso Agro especial desse sabadão vai dando adeus a você, mas calma, não sai daí não, tá bom? A gente tem mais programação, inclusive se você tiver sugestões de reportagens aqui para o nosso Agro, pode mandar para o nosso Zap, tá aparecendo aí para você, tá bom? Um sábado, o restinho dele é abençoado e um domingo maravilhoso para você e para toda a família. Falando em maravilhoso, vem ela, Mara Guiotto, e o Record Entrevista é com você, amiga.